Bom, eu estou falando desde o início sobre problema, né? Mas o que é um problema? Vamos entender, então, essa questão de maneira mais profunda. Quer falar, irmão Luiz? Não. Né? O que é um problema? Como desenvolver, né, um problema, como fazer a pergunta certa para a apresentação de um problema. Então, vamos lá. Problema é qualquer questão não solvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio de conhecimento. É uma questão que mostra uma situação necessária de discussão, investigação, decisão ou solução. Então, no decorrer desde o primeiro encontro, eu estou trazendo aqui diversos exemplos de problemas, né? Diversas temáticas aí de problema. Então, mas para formular um problema cientificamente claro, nós podemos perguntar como são as coisas, quais as suas não é coisas não, gente, causas, né? Quais as suas causas, quais as suas consequências. Então, qual é a dor? Eu estou usando o termo dor, que é um termo que está sendo bem usado. Qual é a dor que a gente identifica? Qual é a palavra mesmo é esse? Qual o problema? Qual a dificuldade? Qual é a circunstância? Segundo, quais as causas dessas circunstâncias e quais as consequências? O problema sempre vai estar formulado em relação a essas indagações. Então, as coisas, a dor, a causa, pode ser simplesmente, como eu falei, a dispersão espiritual dos jovens, ou pode ser a inversão de valores na juventude, ou pode ser a questão, a sexualidade aflorada cedo demais na adolescência, enfim, o problema, e a partir desse problema você vai desenvolver as suas questões. Só que é importante frisar que um bom problema precisa ser ancorado pelas seguintes questões. Ele tem que ser original, ele tem que ser relevante, ele precisa ser de fácil obtenção de prestígio e financiamento, viável, claro e preciso. Essa questão de obtenção de prestígio ou financiamento tem muito a ver com a recompensa. Porque, olha bem, não é qualquer problema, não é qualquer temática que as pessoas vão dar ouvidos, vão ter interesse de ler. Eu citei alguns aqui que talvez para vocês nem faça sentido. Sexualidade na juventude, algo que está sendo tão batido, tão falado. Então, tem que ser original, tem que ser algo que realmente identifique-se com você e que, quando abordar aquele tema, falar sobre daquele tema, venha logo você, ou que venha o seu trabalho, né? Então, por causa da sua originalidade, tem que ser relevante, porque tem que estar coerente com alguma realidade. Por exemplo, hoje, Covid-19. Diversos são os pesquisadores que estão trabalhando em cima do tema Covid-19, dessas medicações, hidrocloroquina, acitromicina, se elas podem ser utilizadas no tratamento precoce ou não. Enfim, são várias linhas de investigação. Então, tem que ter esse problema, tem que ser algo que vai, no decorrer que você for trabalhar a sua tese, geralmente os doutorandos vão fazer doutorado, desenvolvem suas teses, ou na própria monografia que você possa estar apresentando ao final do curso, precisa trazer isso. E também precisa trazer financiadores. Querendo ou não, para que você desenvolva um bom trabalho de pesquisa, você tem que desbruçar tempo para isso. Tempo para ler, tempo para ir ao campo e pesquisar, tempo para escrever. E isso requer também recursos, né? Porque você vai tirar tempo, muitas vezes até do seu próprio trabalho, do seu dia a dia, para aplicar-se a essas pesquisas e a esse estudo. Tem que ser claro, porque na hora que a pessoa já lê, ela já entendeu o que você quis trabalhar ali, e preciso também. Então, essas são algumas características importantes do problema, tá certo? E a partir daí, tendo essa coerência com os problemas, chegaremos
nas tão famosas hipóteses que nós comentamos tanto na aula passada, e essas hipóteses nada mais é do que as respostas mais plausíveis, né? As respostas mais prováveis, daqui a pouquinho, Carol, prováveis, que podem ser confirmadas ou não ao final da pesquisa. Então, eu tenho um problema, vou criar hipóteses e a partir da minha pesquisa, essas hipóteses podem ser confirmadas ou não. Pois não, Cá? Pode dizer. Então, pastor Patrick, na realidade, sou eu que vou perguntar. Lá está, se o texto se é claro ou é preciso, e é preciso. Qual que é a diferença aí desses dois termos? Por exemplo, tem que ser claro e tem que ser preciso, para distinguir melhor. Claro, está referindo à clareza da sua abordagem. Por exemplo, o quão ele é compreensível para quem lê. Ao ler o problema, a pessoa já consegue perceber o que você de fato quis abordar ali, o que você de fato, a circunstância real que você identificou e que precisa ser tratada. Né? Clareza, você ter ter o primeiro contato, ou ter a primeira leitura, você já conseguir extrair toda a informação que o autor quis trazer. E a pergunta que a senhora disse aí é acerca da clareza e acerca da precisão. Precisão tem a ver com o acerto, a assertividade da escolha do seu problema. O quanto, por exemplo, um exemplo aqui, já viu naquelas audição de música, quando a pessoa, o técnico está avaliando, diz, rapaz, você tem uma voz linda, mas você errou na música que você escolheu, porque a música que você escolheu não te favoreceu, não fez você usar todo o talento que você tem, a música. Então, ser preciso é você escolher um problema que você vai conseguir trabalhar esse problema e vai explorar o melhor de você. É a assertividade na escolha do tema que você vai abordar. Ficou claro? Obrigada. Ficou precisa a resposta? Sim. É ele que eu não estou ouvindo. Sim ou não? Sim. Ok. Hipóteses. Né? Como nós já falamos na definição, são as respostas prováveis ou plausíveis, né? E também provisórias, que podem ser confirmadas ou não ao final do desenvolvimento da pesquisa. Então, para que uma hipótese seja verdadeiramente plausível, clara, né, dentro da sua conjuntura geral da pesquisa, ela tem que ter, no mínimo, 10 pontos importantes aí. Primeiro, consistência lógica, verificabilidade, simplicidade, relevância. Vamos falar essas 4 aí. Consistência lógica tem a ver com a construção lógica dessa hipótese. Então, existem hipóteses que, às vezes, eu vou trocar aqui rapidinho, só para fácil compreensão de vocês. Existem achismo, né? Porque a hipótese tem muito a ver também com achismo. Eu acho, eu acredito, eu creio. Então, às vezes está falando de um assunto e aí fulano fala assim, eu acho que é isso e isso. E aquilo que ele acha não tem nada a ver com o assunto que está sendo abordado. Então, a hipótese tem que ter consistência lógica com o problema, com o assunto que está sendo abordado. Verificabilidade tem a ver com a condição de verificar essa hipótese, se ela é plausível ou não, de pesquisar acerca da sua originalidade, acerca das fontes que você pode obter a partir dessa hipótese. Então, é a verificabilidade. A simplicidade tem a ver também com a clareza, uma hipótese que seja simples de compreensão e simples de trabalhar com ela. Relevância tem a ver o peso de importância
da hipótese dentro do contexto da sua pesquisa e do problema que você abordou. Próximos pontos, que aí são apoio técnico, que tem a ver exatamente com a construção técnica, científica desta hipótese, especificidade, o quanto ela é específica, ela não fica dando rodeios, mas ela é bem específica na definição, plausibilidade e clareza, são duas características aqui nesse mesmo tópico, o quanto ela é plausível, ela está dentro da pauta, o quanto ela pode caber dentro do conjunto da obra, da conjunto da construção de todo o trabalho, e clareza, que é a questão o quanto ela é clara, o quanto ela é fácil de entender. Profundidade, ela não pode ser uma hipótese rasa, fraca. Fertilidade, o quanto essa hipótese pode aflorar suas ideias a ponto de você ser mais criativo. E a originalidade, que é um fator importante que vai identificar essa hipótese como uma hipótese clara. Ok? Gente, essa é a nossa unidade 2, e eu gostaria que vocês, nesse momento, pudessem compartilhar para nós aí as suas dúvidas, e aí nós concluímos essa unidade 2 e passarmos para a unidade 3. Estamos abertos a ouvir vocês aí. Compartilhar. Pode falar. Não, eu estava aqui pensando, né? Você estava falando da escolha, não, que a gente escolhe, que a gente vai no tópico daquilo que a gente... Cara, isso é legal quando a gente faz o TCC, né, meu amigo? Porque, no geral, na faculdade inteira, a gente não escolhe nada, né? Os caras dão o tópico, você se vira para pesquisar o que eles querem, abordar do jeito que eles querem, a gente tem que pensar como... É legal da metodologia de pesquisa, porque primeiro você aprende a pesquisar para o outro, né? Com o tema que o outro acredita, com o tema que o outro pensa, para depois você poder ter a sua visão de algo para poder pesquisar em cima de uma ação mesmo, né? Igual você falou, aí eu fiz meu TCC sobre a questão da sexualidade, né? Porque era um tema que você fez toda uma pesquisa, todo um levantamento de dados. No decorrer da faculdade, você com certeza fez pesquisa, fez um monte de coisa de que o professor pedia, né? Para que você pudesse aprender a montar isso para depois lá na frente fazer. Mas eu, assim, dúvida não tem, porque eu já fiz... Por exemplo, eu faço matemática, né, cara? Todo bimestre eu tenho um trabalho para fazer que tem que fazer exatamente esse esquema todo aqui que você está colocando, né? Mas é difícil, eu acho que é uma das partes que eu acho mais difícil é até essa parte onde a gente tem a questão da formulação do problema. Depois que você formula o problema, eu sinto que as coisas vão embora mais fácil, né? Na minha opinião, não sei. Mas que depois o restante vai se encaixando de uma maneira mais concreta, na minha opinião, não sei. Qual a opinião que você poderia comentar para nós? Então, eu concordo, porque encontrar a dor que precisa ser curada, né? Eu uso essa expressão, que precisa ser tratada, e essa dor ter essa relevância, ter essa condudência, que precisa, o problema, né, que o problema precisa, né, a originalidade, a relevância, que atrai a atenção, que é a questão do prestígio, né, até do próprio financiamento. Quando você apresenta esse problema para alguém que pode, de alguma forma, financiar, talvez futuramente lançar esse trabalho como um livro, por exemplo, e a viabilidade, a clareza. Então, quando você pega essas características que são importantes e você consegue encontrar um problema que enquadra elas, aí você já tem a segurança. Então esse é o terreno, esse terreno está firme, eu posso caminhar por ele, e aí você tem liberdade, porque a partir do momento que você sabe que você vai trabalhar, você vai pesquisar, você
vai buscar suas fontes, né? Você vai começar a mergulhar no mundo da leitura. E é uma questão interessante, porque quanto mais você lê, quanto mais você busca, mais apaixonado você fica pelo problema. Eu não sei como isso reflete isso para você, mas para mim é isso. Quanto mais eu estava próxima, não vou falar próxima da resposta, mas quanto mais eu estava ali envolvido com a problemática, buscando as respostas, mais apaixonado eu ficava com o problema, pela pesquisa, enfim, eu achava interessante e eu queria mais. Então, exatamente o que você falou, as portas começam a se abrir porque você vai começando. Porque você chega no autor e muitas vezes aquele autor está trabalhando e nas referências bibliográficas que ele buscou, e você às vezes tem contato com alguma, você vai também atrás, aí você já tem um monte de informação. Obviamente você tem que ter cuidado para selecionar as que são realmente viáveis para a sua pesquisa, então, na questão bibliográfica. Mas é isso aí, elas se abrem as portas, ficam mais claras a partir do momento que você vai entrando dentro do oceano da pesquisa, né? Obrigado. Mais alguém quer compartilhar? Eu. Pois não, Carol. Pastor, vou ser sincera, eu não entendi Mais nada. alto um pouquinho, Carol, por favor. Eu vou ser sincera, eu não entendi nada. Isso aí, Carol. É Vai lá, hein? porque, tipo assim, eu não entendi como é que essa unidade 2 se aplica na pesquisa. Tipo, vocês estão falando aí, que o meu irmão Luiz falou, só que eu não entendi como é que se aplica isso dentro de uma pesquisa. Eu não entendi essas classificações, as subdivisões da pesquisa, não. Certo. Qual a praticidade de tudo que nós falamos aqui? Isso. Como é que Enfim. eu faço isso? Porque, tipo, você falou uma coisa que antes de chegar na escolha do tema, você falou de... Antes de chegar nas etapas da pesquisa, você falou de planejamento da pesquisa. Só que o planejamento da pesquisa não é a mesma coisa das etapas da pesquisa? Porque na fase decisória eu falo da escolha do tema. E nas etapas já falo da escolha do tema, aí não entendi direito. Então, estas fases, elas são as fases práticas da construção da pesquisa, ok? Eu vou desligar aqui o meu áudio de ouvir vocês para falar e levantar a mão de novo. Está dando duplicidade para mim. Essas fases, essas etapas, são as etapas práticas. Só que, como eu faço essas práticas? Qual é o terreno que eu vou pisar? Não é isso? Vou escolher o tema, beleza. Como é que eu escolho um tema? Como deve ser feita uma escolha de um tema? Aí nós colocamos aqui, explicamos e colocamos, por exemplo, que devemos escolher algo mais atual, algo que tem uma referência, uma proximidade com aquilo que você já tem um desejo de abordar. O irmão Luiz até mencionou aí que inicialmente a gente desenvolve uma tese para outro, né? Uma pesquisa para outro, depois que você vai construir algo para si, dentro da que você se sinta mais confortável, mas cada etapa dessa, ela precisa ser seguida e feita de maneira prática. Aí vem a questão da revisão do livro, né? Então, desde essas etapas aí, que estão na página 14, e o que nós falamos, por exemplo, da página 12 à página 13, é a construção, eu posso dizer que tem a prática teórica, construção teórica. Por exemplo, pesquisa exploratória é um modo, é uma forma, é um objetivo que você quer alcançar com essa pesquisa. Então, através da pesquisa, eu quero explorar se... Um exemplo que eu estou fazendo. Eu quero explorar se os terrenos da Amazônia são propícios para plantagem ou para cultivo de agropecuária, ou de pecuária, melhor dizendo. O solo da Amazônia é melhor para agropecuária ou para pecuária. Então, eu vou explorar a terra. Então, é uma pesquisa exploratória ali. Você vai lá, você vai construir hipóteses que vai te fazer isso. Então, essa parte teórica são nomes que se dão
a modelos diferentes de pesquisa. Então, nessas etapas que estão aí descritas a partir da página 14, ok? Essas etapas servem para qualquer um dos modelos de pesquisa, sejam modelos que são classificados a partir da natureza delas, da forma que elas são, sejam modelos de pesquisa que são classificados a partir dos objetivos, como uma pesquisa descritiva, como uma pesquisa explicativa, ou modelos de pesquisa que são desenvolvidos a partir dos seus procedimentos técnicos, ok? Que seja pesquisa experimental, documental. Então, são modelos. Então, para que você possa escolher qual modelo vai ser melhor para você usar na sua pesquisa, você precisa dar uma lida, entender qual primeiro compreender qual é a pesquisa que você vai desenvolver, qual é o tema que você vai desenvolver, qual é a dor que você identificou, o problema, e aí você vai escolher qual é o modelo. É como se eu pudesse pegar aqui, tem um problema que você quer resolver, que é o objetivo que você vai traçar para resolver. A pergunta é qual o caminho, qual o percurso que você vai percorrer para alcançar. Não estou falando de etapas, os pontos de parada, mas o percurso entre cada ponto de parada desse. Então, para escolher o tema, é uma parada, mas para escolher o tema, qual é o percurso? Aí depois você vem, revisão dos livros, né, da literatura, da bibliografia, é outro ponto, mas quais são os percursos? Como se escolhe as literaturas para aprofundar o meu tema? Aí depois a justificativa, é um outro ponto de parada, é uma nova etapa, mas qual o percurso? Como eu escolho uma boa justificativa, como desenvolver uma boa justificativa. Então, tudo que nós trabalhamos inicialmente era o percurso. E as etapas os pontos de parada que você para ali para desenvolver sua pesquisa. Não sei se a metáfora ficou bem clara para você. E aí? Deu para abrir a janela do entendimento um pouco? Deu. Ô, Patrick, Sim. eu acho que uma forma legal de ilustrar também é quando a gente, por exemplo, quando vai se preparar uma palavra, né? Você usa um tema, um versículo, aí você vai pesquisar na Bíblia aquele versículo, aí você pode pesquisar numa literatura externa algum autor que escreveu sobre aquilo, né? Então, por exemplo, vou falar sobre o filho pródigo. Nós temos o livro que fala sobre o Deus pródigo, né? São literaturas de alguns autores que falaram sobre aquele tema. Você pode pesquisar uma palavra que o pastor Patrick falou sobre aquele tema. Então você vai defender aquilo que ele falou ou questionar aquilo que ele falou, né? Comparando com a passagem bíblica e fazendo as ponderações. Teoricamente, o trabalho em si, a gente pode fazer uma analogia, né? Talvez para facilitar o entendimento, como a gente faz uma palavra, que a gente precisa estudar, fazer os levantamentos, usar mais de uma versão da Bíblia para poder procurar entender aquilo que foi escrito. Eu acho que seria uma forma também de usar como analogia para facilitar o entendimento da questão da metodologia de pesquisa científica. De uma forma muito grotesca, né? Mas eu acho que dá para ilustrar de uma forma mais branda. Não sei se ajudou a minha ideia aqui. Gratidão pela participação e pela contribuição. Então, dito essas questões, nós vamos... E outra coisa, antes da gente dar sequência para a unidade 3, é importante frisar de que você só consegue compreender plenamente todo esse processo fazendo. Não tem como. É mão na obra, mão à massa, né, como diz aí, porque se você, às vezes, só ficar na leitura desse material e na argumentação que nós estamos fazendo acerca do tema, vai ficar muito subjetivo na mente de vocês, vai ficar muito vago, muito em aberto. Quando você vai fazer, quando você vai construir e fazer sua primeira aplicação, é que você vai, então, falar, entendi. Agora eu estou entendendo como funciona mais ou menos a questão na prática. Então, o que eu vou recomendar, porque nesse curso
não há uma obrigatoriedade, até o momento, eu estou ainda buscando algumas informações junto às úteis, da apresentação do TCC, ou da monografia, enfim. Mas eu faço questão que vocês desenvolvam, por quê? Porque o contato de vocês é o primeiro contato de vocês com isso. Vocês podem desenvolver não a nível de conquistar uma nota para passar, né? Não a nível de conquistar uma nota para ser aprovado na disciplina, mas a nível de aprofundar-se no conhecimento técnico dessa matéria, que com certeza vai somar muito. Inclusive, se vocês cursarem uma outra faculdade, né? Fazer uma outra de ensino superior, e que com certeza vão pegar em cima, vão pegar pesado, porque parece que a banca que analisa, eles não têm dó, não. Eles não brincam mesmo, eles caem em cima. E talvez será um bom momento para que você possa já se preparar aí para essa circunstância.